Olá, queridos, tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma pequena reflexão acerca da história de Abigail, Nabal e Davi. A Bíblia relata em 1 Samuel, capítulo 25, que Abigail era casada com um rico homem chamado Nabal. Enquanto Abigail é descrita como formosa e inteligente, seu esposo, cujo nome significa tolo, é descrito em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, como um homem rude e perverso em tudo que fazia. Certo dia, Davi envia 10 jovens até Nabal, com o propósito de pedir-lhe mantimentos, tanto para si como também para os seus homens. Porém, Nabal não concedeu os alimentos para os homens de Davi e ainda os tratou com grosseria. É importante ressaltar que 1 Samuel, capítulo 25, versículo 15, 16 e 21, nos afirma que Davi e seus homens já haviam ajudado Nabal. A Bíblia relata que eles protegeram seus rebanhos no deserto e que nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado. Eles auxiliaram Nabal, mas ainda assim, o que aquele homem de Belial ofertou em troca dessa grandiosa ajuda foi ingratidão e ignorância. Nabal havia recebido o bem de Davi, entretanto, lhe pagou com o mal. Como sabemos, toda ação produz uma reação. E a reação de Davi foi vingar-se. Davi pediu que os seus homens pegassem suas espadas. E ele e mais uns 400 homens partiram rumo a um objetivo. Que objetivo era esse? Eliminar Nabal e todos os homens da sua casa. Observem que a forma ríspida com que Nabal agiu produziu mais consequências, tanto para a sua própria vida, como também para a vida de pessoas inocentes, para os homens da sua casa. Em meio a toda essa situação, um jovem relatou o ocorrido à esposa de Nabal, a Abigail, e ela rapidamente e sabiamente tomou uma atitude. 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 18 ao 20, declara que Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Abigail vai ao encontro de Davi, e além de lhe entregar os mantimentos, ela com humildade suplica por misericórdia, e ainda o aconselha a não vingar-se. As palavras daquela mulher aplacaram a ira de Davi. Após ouvir as sábias palavras de Abigail, Davi volta atrás na decisão que tomara. Ele poupa Nabal e todos os seus homens. Davi louva a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro e ainda agradece a ela por tê-lo aconselhado e por tê-lo livrado de carregar sangue em suas mãos. Ao longo da leitura dessa história, podemos observar e extrair inúmeros aprendizados, mas o que mais capturou a minha atenção foi o comportamento de Abigail em meio a uma situação conflituosa. E isso me fez recordar de um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Observem que o destaque deste versículo está na parte A. A resposta branda. O segredo do sucesso ou do fracasso diante de uma situação conflituosa está na resposta que você oferece a esta situação. Ou seja, qual é a sua reação diante da ação de outra pessoa? Ao analisarmos o capítulo 25, contemplamos que Abigail tem muito a nos ensinar. Abigail não utilizou as suas cordas vocais para tirar satisfação com o cruel marido. Diante de uma notícia abaladora, ela não se desequilibrou, ela não colocou mais lenha na fogueira. Abigail não se desesperou, mas também não ficou prostrada. Na realidade, diante do caos estabelecido, Abigail agiu com rapidez, perspicácia, com coragem. Abigail foi diplomata, apaziguadora,
Abigail agiu, mas agiu com sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 11 e 12 diz assim: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A atitude aconselhadora, apaziguadora, prudente, sábia de Abigail trouxe salvação ao seu lar. Abigail viveu literalmente a parte A de Provérbios 14, versículo 1, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. E hoje pergunto a você, como você tem se portado diante de um cenário conflituoso? Qual é o seu comportamento quando as coisas não vão bem? Como você se comporta face a um cenário desfavorável? Será que você tem sido como Nabal e agido de forma ríspida, impulsiva, imprudente, descontrolada? Ou será que você tem sido como Abigail, apaziguadora, diplomata, agido com prudência, sabedoria, de forma equilibrada, branda? Não se esqueça que a postura de Nabal trouxe como consequência morte, enquanto que a atitude de Abigail trouxe vida para os seus. Diante das dificuldades da vida, escolha agir como Abigail. Haja com sabedoria e você verá as bênçãos do Senhor alcançarem a sua vida e a sua casa.